sejam bem-vindos a mais um Sociedade em Ação. Eu sou Jordana Eutz e junto contigo vou conhecer mais duas pessoas engajadas em fazer o bem em prol da nossa comunidade. Recebo nos estúdios da Vale TV, Ângela Morcelli, que é psicóloga, e Margarida Junges, que é presidente da Fazenda Senhor Jesus, Raio de Esperança, aqui de Novo Hamburgo, que faz a recuperação de jovens e adolescentes que estão na vida das drogas. O assunto de hoje é bastante interessante, tenho certeza que vocês vão gostar. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês, por virem aqui conversar um pouquinho sobre esse tema que é bastante presente aqui na nossa cidade, a gente sabe disso e que às vezes não chega até a gente essas informações. Verdade. É verdade, né? Sim. Então eu quero saber, para começar, qual o trabalho da Fazenda e quantas pessoas que estão envolvidas nesse trabalho? Então, boa tarde. A gente quer agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui e poder falar um pouco do nosso trabalho, divulgar o nosso trabalho, porque é um trabalho de alta complexidade, de grandes desafios, né, para todos nós da equipe. Então, o nosso trabalho é atender jovens de 12 a 18 anos, adolescentes, né, da cidade de Novo Hamburgo e das cidades do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? A gente já atendeu meninos de diversos estados brasileiros, mas com certeza aqui do Rio Grande do Sul a gente atende o maior número de jovens, né? A nossa equipe hoje é formada pela psiquiatra, assistente social, psicologia, técnica de enfermagem, a monitoria que fica 24 horas em função dos meninos, porque é modalidade residencial, né? Temos também a nossa parte administrativa, temos nossos voluntários, que hoje, em função da pandemia, são bem poucos, infelizmente, né? E nossos prestadores, que é um convênio que a gente tem com o Fórum, nossos prestadores de serviços comunitários, que apoiam muito também, pagando as suas horas, né, e em contrapartida nos ajudam muito também nesse trabalho. Eu quero saber qual é o espaço físico de vocês, se é realmente uma fazenda e neste momento de hoje, né, neste mês, neste ano, quantas pessoas a gente tem em recuperação? Hoje o nosso espaço ele é numa zona rural, né, no bairro Lomba Grande, aqui de Novo Hamburgo. Então é mesmo uma fazenda. É uma fazendinha, assim, com porteira, com bichinho. A gente tem bastante espaço ao ar livre, né, e bastante espaço, assim, para os guris explorarem. Né? Então hoje a gente tem, né, um espaço amplo, acho que são 9 hectares, né, de terra, então tem um espaço bastante grande assim para plantio, para cultivo, né, da natureza. A gente tem um riachinho que passa dentro do nosso espaço, né, que os guris adoram. Então é um espaço muito bacana assim e bem acolhedor, né? Hoje a gente então trabalha com esses adolescentes nesse espaço, né? É concentrado a maior das nossas atividades, dos projetos que a gente é contemplado, ele é realizado nesse espaço. Então, né, nessa área rural lá em Lomba. E tem um limite de capacidade assim que vocês conseguem atender? Sim. E quanto tempo o adolescente fica na fazenda? A gente tem um limite de até 40 adolescentes, né? Esse número reduziu na pandemia, né, em função dos... como a gente tem bastante parceria com os municípios, então os municípios que encaminham, né, as redes de saúde, de serviço social que nos encaminham, ou até Ministério Público, né, que encaminham os adolescentes para a gente, né? Alguns adolescentes vêm via modalidade particular, mas é um número bem reduzido. A maior parte vem, né, em contato com a rede. Os nossos adolescentes hoje, então, a gente tem, né, na pandemia, ficou com um número de 15 a 20 adolescentes, né? O tempo que eles ficam em tratamento é até 9 meses, né? Em algumas situações pode se estender, mas o tempo que a gente busca trabalhar com eles para essa recuperação, para reabilitação mesmo do uso da substância, desculpa, é de 9 meses. Integralmente, né? Os 9 meses na fazenda. Isso. E eles têm o acesso à visitação de familiares, coisas assim, ou é um tempo totalmente recluso, isolado? Não, a gente faz esse processo de reinserção social, né, que a gente chama, e aproximação com a família ou com os vínculos, né, que são considerados saudáveis e protetivos para eles, né? Então, durante o programa desses 9 meses, né, eles têm a gente organiza as visitas mensais, né, que é onde vem então o familiar ou o responsável técnico visitar eles, conhecer o espaço e poder, né, trabalhar questões pertinentes ao uso ou a danos que eles sofreram em função do uso. Então a gente faz esse processo de reaproximação, né, com
com familiares, enfim, para buscar assim, motivar e reestabelecer vínculos saudáveis para que eles possam se recuperar, né? Então a gente tem esses momentos dessas visitas, né, em que eles recebem mensalmente. E aí a partir do quinto mês, né, de casa, que a gente chama, né, aqueles quinto mês na casa, então eles têm as visitas de reinserção social, né, de ressocialização que a gente chama, que aí eles saem, né, uma semana e ficam na casa de alguém que é responsável por eles, se experimentam, né, nessa nova experiência, então de estar saindo da fazenda, de estar em contato com a sociedade novamente, com o ambiente social onde eles, né, estavam inseridos, e verificam daí se tem risco ou não, quais as situações que ainda são difíceis para eles enfrentarem, né, porque são adolescentes, né, e que têm um contato muito precoce com a substância. E aí, então, a figura de amigos, né, a figura de pertencer a algum grupo, às vezes está muito associado ao uso. Então, voltar para esse ambiente social e se colocar nessas situações faz eles se experimentarem, então, e avaliarem como é que, se monitorarem, né, como eles falam, para avaliar como é que eles estão, se eles estão indo bem na caminhada, né, ou não. Então, esse processo de reinserção é para isso, assim, para eles avaliarem, e a gente trabalha muito isso, essa responsabilização, né, com eles, de eles se permitirem, de eles conseguirem avaliar os riscos ou não. Obviamente que algumas situações eles não conseguem, né, fazer um enfrentamento daquilo que a gente chama, né, como eficaz, e aí então eles acabam voltando, né, e trazem situações que voltaram ao uso, ou que algum amigo ofereceu e que foi difícil, ou que teve alguma situação em casa e que ocasionou, que é o que a gente chama de gatilhos, né, que eles falam dos gatilhos, que fez ele voltar para o uso de alguma substância, né? Mas muitas vezes acontece essa situação de eles se exporem a riscos e fazer uso de uma substância às vezes mais branda, né, diferente de como era antes o uso mais intenso, descontrolado, né. Então, eles têm esses movimentos da gente fazer essa reinserção para justamente eles se avaliarem. Até né? porque eles vão ficar os 9 meses, né? E Isso. depois tem o acompanhamento de vocês, acredito eu, mas eles por eles, né? Isso. Eu quero saber, Margarida, tu falaste agora das cidades de abrangência, né? Se são, na sua maioria, cidades aqui da nossa região do Vale dos Sinos, e qual a porcentagem disso vem de Novo Hamburgo? Os municípios que a gente atende, assim, maioria são de Santa Maria para cima, né, do centro do estado para cima, né, Sim. Soledade, Ronda Alta, Ipirubá, Uruguaiana, a gente também tem meninos, próprio Santa Maria, Pelotas, né. A gente até tem um menino do Uruguai nesse momento, né, um menino que veio nos procurar e pediu ajuda, né, então a gente não tem, assim, um zoneamento específico, Sim. né, as pessoas que nos procuram e dentro das nossas condições a gente atende esses meninos, né. Já tivemos de outros estados também, né? Exato, também diversos outros estados, né. E aqui de Novo Hamburgo a gente faz parceria com os municípios, né? Os municípios nos procuram, fazem uma modalidade de parceria, né? E dentro dessa parceria a gente estipula o número de vagas, né? Então, 5, 10, 12, 15 vagas, né? E dentro dessa demanda a gente vai atendendo os meninos. Hoje de Novo Hamburgo me parece que a gente tem dois meninos. Acho que 2 ou 3, acho que três adolescentes da cidade. Então é bem abrangente, né? E são 25 anos de trabalho, mais tempo do que essa apresentadora tem de vida. Quantas vidas vocês mudaram nesses 25 anos? Tem uma ideia, assim, de quantos atendimentos por ano e quantos nesses 25 anos? Se tem pessoas que vocês ainda têm contato, que procuram vocês, que mandam notícias? Como é essa relação desses 25 anos de história? Assim, ó, a gente tem um antes e depois pandemia, com certeza, né? Então, a gente tinha uma média, assim, a gente tinha três casas, que era a casa de chegada, né? Que era aqui em Novo Hamburgo, e as 2 fazendas, então, fazendinhas, como a Ângela apelidou, né?
Então, e são locais fora, dentro de Novo Hamburgo, mas em área rural, né? Então, a gente tinha numa casa 38 leitos e na outra 36 leitos, né? E mais, muitas vezes, tinha uma fila de espera e além dos meninos que estavam na casa de chegada, que era a casa de triagem, como nós chamamos, né? Sim. Então, vinha um número bastante alto de meninos mensalmente, 10, 12, 15 meninos, né? O que hoje, inclusive hoje, nesse instante, a gente está 30 dias sem uma nova internação, né? Então, para nós, assim, de certa forma, até é preocupante, né? Porque a gente sabe que a procura existe, né? Exato, a demanda tem, procura existe, mas as famílias muitas vezes estão desabastecidas financeiramente, né? Já justamente pela questão, né? E conseguir muitas vezes assim parceria com os municípios tem sido bastante difícil em função das verbas também estarem direcionadas muito à questão do Covid, né? Acho que dá para falar dos padrinhos, né? A gente até tem um projeto novo, né, que a gente lançou esse ano, que é o projeto que a gente chamou de Padrinhos, né, que é como tem uma demanda grande de famílias que nos procuram sem ter condições, né, de manter a internação e o adolescente estar em alto risco de uso ou envolvido com situações graves, né, as famílias nos procuram, mas a gente não atende vaga social, né, porque a gente tem esses convênios com os municípios, então a gente não consegue dar conta, né, num atendimento social. Então a gente lançou essa ideia esse ano desse projeto Padrinhos, que é uma ideia, né, para quem quiser colaborar com a sociedade, com a recuperação de algum adolescente, né, apadrinha esse adolescente durante o período, né, desses 9 meses da internação. Muito importante. Colaborando, então, né, com um valor específico, né, para que ele possa, né, fazer a internação e se recuperar, né? E aí, então, é uma ideia assim que a gente surgiu, né, a partir da demanda e de famílias de diversas cidades, né, do estado nos procurarem pedindo ajuda, justamente por a gente ser, não que a gente é referência, mas são poucas unidades que trabalham com adolescente especificamente, né? Porque a regulamentação, né, pede que seja uma casa específica para adolescente, né? Então a gente hoje trabalha só com adolescente. Então, tem poucas unidades no estado que trabalham, né, com adolescente. E um dos diferenciais que a gente tem também é que a gente conseguiu regulamentar a questão escolar com eles, né? Então, eles permanecem estudando, né? Porque uma das causas do abandono escolar também é o uso da substância, né? Então, a gente conseguiu fazer com que esse adolescente, quando ele vem para o tratamento, ele também continua, né, o seu processo escolar, ele não fica estagnado, né? Então a gente tem esse diferencial hoje. A gente tem também aula de robótica, de informática, né? Tem diversas outras atividades. Atividades físicas também. Isso, a fim de justamente assim envolver eles, né? E mostrar que existe uma possibilidade diferente de vida, mostrar outras novas oportunidades, né? Além daquilo que eles conhecem dentro do uso da substância, né? Então, hoje, né? Então a gente tem esse projeto Padrinhos, né? Na ideia, assim, de que as pessoas possam colaborar e contribuir, né, com a nossa causa, né? Até porque, fora os convênios municipais, vocês estão dando oportunidades, né? Muitas pessoas, em razão da pandemia, não têm o valor. E, gente, são 9 meses, né? São muitos serviços prestados. Acho que, humanamente, também não seria possível fazer tudo isso de forma gratuita, né? Tem despesas de moradia, alimentação e tudo mais. Então, é uma oportunidade, né? Então, apadrinhem. Entre em contato, depois a gente vai deixar aqui, vai explicar depois no final das redes sociais como faz também para ser voluntário. E eu quero falar agora... Além também dessa questão, assim, a gente apresenta, na verdade a gente recebe os editais, né, e a gente escreve para os editais. Nós temos uma pessoa que escreve projetos, né? Importante. E a gente tem sido, assim, contemplado com diversos projetos, né? Criança Esperança, nós fomos nesses 25 anos contemplados 2 vezes. No último projeto a gente construiu um ginásio de esporte, assim, eu digo cinematográfico, dá para fazer shows, dá para fazer práticas esportivas, exato, né? Muito bacana. Sicredi, Ministério Público, Justiça Federal, né? A gente tem diversos projetos, Itaú, através do próprio Conselho Municipal, a gente participa da diretoria do Conselho Municipal de Entorpecentes e participamos também da diretoria do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.
E nesse último conselho, então, a gente tem um projeto dentro do conselho, que é o projeto da dedução do imposto de renda, né? Então, tanto Muito pessoas importante. físicas como pessoas jurídicas, né? Elas podem fazer sua dedução do imposto de renda através do conselho. Nós escrevemos um projeto para o conselho para captar esse valor que a pessoa deposita no nosso código 1511, que é o nosso código dentro do conselho. Então, é direcionado direto para a comunidade terapêutica, né? E a gente, através do projeto, retira, então, esses valores. E a gente sempre fala isso no Sociedade, como é importante deixar o nosso dinheiro aqui, para a gente fomentar esses projetos daqui. Exatamente. Então, mais uma vez, para vocês verem que não é só essa apresentadora que bate nessa tecla, é muito, muito, muito importante e faz muita diferença em muitas vidas da nossa cidade e da nossa região aqui também. Quero falar agora do ponto de start, porque é de 12 a 18 anos. Eu, com 12 anos, ainda brincava de boneca, sabe? E hoje em dia parece que tá tudo muito mais evoluído, né? As crianças deixam de ser crianças muito cedo. E como é que começa esse contato com as drogas? Qual é esse start? É as companhias? É realmente a classe social? É só a pessoa de classe baixa que vai procurar uma internação ou classe alta? Como é que é esse sistema, assim? Pra gente que tá de fora não sabe muito, como é esse caminho até chegar até vocês? Quer falar? Eu posso falar. Na verdade, não tem. Existe esse estigma, né, sobre a questão da classe social, mas na verdade ela não existe, né? O uso de substância ele está relacionado a um sistema de recompensa, né? Onde a pessoa busca fazer o uso de substância para anestesiar ou para aliviar algo, né, que está relacionado ao seu emocional, alguma frustração, alguma dificuldade emocional que teve, e aí a substância às vezes ela é apresentada de forma resolutiva, né? Então eu vou usar tal substância, ela vai me anestesiar. Eu vou usar tal substância, eu vou esquecer o problema, né? Então tem uma cultura associada ao uso da substância que está relacionada a um alívio, a uma ideia de permissividade, né? De eu posso fazer isso, então só quando eu estou no uso. Então o uso ele está relacionado a esse sistema de recompensa, né, neuronal, onde a pessoa faz o uso, ela recebe, né, um estímulo, recebe uma sensação boa, uma descarga, né, de adrenalina e de sensações boas, e aí ela passa a fazer o uso, né, da substância sempre que ela precisa sentir algo bom ou esquecer algo, né? Então ela passa a estabelecer uma relação com a substância através de uma busca, né, de um alívio momentâneo ou de uma situação estressante, né? Tem uma interferência grande no meio social, a gente fala da questão biopsicossocial, né, que é biológico, é psicológico e social, né? O ambiente, ele influencia também nas questões de uso, né? E aí a gente pode falar de famílias que fazem uso de alguma substância e aí, de certa forma, tem uma permissividade naquilo, né? E aí a gente pode falar de álcool, que é uma droga, né, lícita, e aí tem muitos lares, então começa muitas vezes o uso assim, e aí se experimenta com os amigos num momento de exagero, e aquilo passa a ser rotineiro, né? Entra num modo automático, e aí começa o uso, então, né, para fazer, então, para satisfazer uma necessidade, para se aliviar. Então, o uso ele está muito associado a uma ideia de alívio, de esquecimento, de não enfrentamento de algum problema, né? E aí a gente fala muito de uma baixa tolerância à frustração. Eu não consigo me frustrar, então eu recorro à substância para eu poder dar conta do que a vida vai me apresentando. E aí, quando a gente fala de adolescência, muito mais, né? Porque a adolescência é onde a gente quer experimentar o mundo, quer experimentar tudo, e aí os limites estão ali e a gente não quer limite, né? Sim. Então o uso da substância ele vem muitas vezes, né, para dar conta de uma realidade que o adolescente não está preparado. E aí entra um papel muito importante que é da família, né, de poder orientar, de poder dar limite, de conhecer o seu filho, de conhecer quem dialogar, são os amigos, né? Muito de importante. conversar sobre as substâncias, né, sobre o efeito. Obviamente tem a curiosidade, né, de querer saber como é que não é. A gente tem até
mesmo dentro dos nossos adolescentes alguns que têm preferências por substâncias, né? Eu experimentei tal e eu não gostei, eu gostei mais da tal. E aí tem muito a ver com a personalidade, com o temperamento de cada um, e a gente já vai percebendo isso, né? Então, quanto mais a família ficar atenta ao seu adolescente, às preferências dele, e conseguir conversar e dialogar sobre as coisas, melhor vai saber conduzir quando surgir a situação, quando ela aparecer, né? Então, a família estar junto, a família estar atenta, né, às situações é parte importantíssima, assim, no processo. Ainda Né? mais Até mesmo da adolescente. recuperação deles, Sem né? dúvida, ainda mais adolescente que começa as influências, né? Vê um artista, alguma coisa assim, quer fazer, e tem que cuidar os pais com a liberdade, né? A liberdade não é só jogar o filho no mundo, né? Tem a liberdade, tem que controlar. E quanto as famílias têm, assim, também a dificuldade, a gente vê muitas vezes as mães dizer, assim, eu tenho 3 filhos, né? Os 2 filhos são tipo exemplares, né? Esse um filho se envolveu com as drogas. O rebelde. Isso, a família tem dificuldade de aceitar que cada ser é individual, né? Inclusive, dentro da nossa terapêutica, a gente trabalha muito isso, assim, um plano individual de atendimento para cada adolescente, para cada acolhido, né? Porque a gente sempre diz que no momento que a gente partilha, assim, de uma terapêutica igual para todos, né? Todos não vão ser contemplados, né? Porque as pessoas são diferentes, todos nós somos diferentes, né? E as famílias muitas vezes têm dificuldade de aceitar, assim, que por que um filho é usuário e os outros, então, já estão formados, já têm profissões, são graduados, né? Enfim, e esse um tá, tipo, muitas vezes ali na sarjeta, né? Como muitas vezes acontece. A gente está há bem mais de um ano numa pandemia e tu comentaste antes que os casos de internações diminuíram. Isso é muito preocupante, né? Porque a gente está num momento em que os jovens estão fora das escolas, então não estão com aquele direcionamento sobre esse assunto, estão nas ruas, pode-se dizer assim, estão tendo mais contato com essas substâncias. Vocês acham que pós-pandemia, nesse momento que a gente está acalmando as coisas, a gente vai sofrer muitas consequências com muitos mais adolescentes entrando neste meio? Com certeza. Com certeza. Eu acho que, na verdade, quando a gente fala assim que reduziu o nosso número de internações de maneira preocupante, né? Na verdade, não diminuiu a procura. A procura, a demanda continua em ritmo acelerado, aceleradíssimo, inclusive, né? O que a gente quer dizer com isso, assim, que o direcionamento, assim, das verbas governamentais foram direcionados muito, na verdade, é o que a gente escuta, né? Em questão ao Covid, né? Então, assim, não estão direcionados a outros focos, né? E a gente está, assim, dentro dos conselhos, e principalmente dentro do conselho de entorpecentes, né? Que a gente está reativando o nosso conselho de entorpecentes aqui em Novo Hamburgo, né, para justamente essas discussões, assim, né, da gente poder encontrar uma forma de atender a quem nos procura, né? Porque hoje mesmo tive uma diretora de uma escola que me procurou de manhã, né? Um menino de 16 anos que está em risco de vida grande, segundo ela, né? E a família não tem condições e estava atrás de uma vaga social, né? Eu estava justamente dizendo, ó, a gente, dentro do nosso número, a gente já atende 2 vagas sociais, né? Então, nós não temos como atender essa vaga social, né? Então, a demanda aumentou consideravelmente, com certeza, e acho que cada vez mais, né? O isolamento social por si só, ele já traz um prejuízo emocional, sem né, dúvidas, muito grande, e coloca esse adolescente mais fechado para o mundo, né, o que em algum momento pode buscar, então, se vincular a algo, e aí a substância ela pode vir como uma ideia de ilusória, alívio, né? Isso, Ilusória. E aí então pode ser que o isolamento ele já traz essa dificuldade de lidar com as suas emoções, não só para o adolescente, para todos nós, né? Então, eu acredito que pós-pandemia, né? E eu acho que a gente nem vai ter um pós-pandemia, acho que os cuidados eles vão se manter por algum tempo, né? Então, a gente vai ter que se reinventar pós-Covid, né? E eu acho que na questão de uso de substância vai ter um dano bem significativo, sim. O próprio isolamento das questões das escolares também, né? E de todas as atividades já traz
já é diferente, né? Então a gente acredita que sim. A gente está se movimentando assim de forma bastante intensa, né? De uma maneira de buscar essas verbas para poder atender, porque a gente, assim, eu particularmente, assim, e todos nós ficamos, né? Ontem a gente fez ainda uma sessão de fotos, né? E a gente estava, assim, brincando com algumas questões, assim, mas, assim, falando, assim, o quanto isso, às vezes, assim, porque para nós é muito frustrante demais quando uma mãe nos liga desesperadamente, chorando muitas vezes, né? Se vocês não acolher meu filho, eles vão matar meu filho está em risco intenso de morte, né? Porque os caras estão, né, precisam, enfim... Então, nós, através, assim, buscamos, através de alguns políticos estaduais, federais, inclusive deputados, né, atrás de emendas parlamentares para a gente dar continuidade para o nosso projeto social, que a gente entende que ele é de alta relevância para a sociedade Sem como dúvidas. um todo, né, não só no Novo Hamburgo, mas no estado, no Brasil como um todo, né, porque a gente assim participa de muitos eventos online, e online nesse momento foi até bem oportuno, porque a gente teve contatos assim com o Brasil inteiro, que a gente provavelmente não teria se não fosse assim, né? Então, assim, eu escutei nesses dias numa palestra que eu escutei, que eu estive presente, que a gente tem hoje, assim, exclusivamente adolescentes, 5 comunidades no Brasil, e a gente deve ter em torno de 5.000 para o público adulto e homens e mulheres, né? Nossa. Porque a procura por tratamento para as mulheres hoje também está bem forte, tem uma procura bem intensa, assim, também em relação a essa procura para mulheres e mulheres adolescentes também, né? Mas, assim, um público específico para adolescentes, como nós temos hoje, e estamos completando 25 anos com esse trabalho, então um trabalho, assim, que por ele, como eu já falei antes, por ele ser de modalidade residencial, a gente fica meio que conectado 24 horas. Alguém Claro. sempre tem que estar conectado e dando apoio para a monitoria, né, de noites, finais de semana, feriados, enfim. Né? O tempo E, todo. e até assim, né, nessa busca de parceiros hoje para apadrinhar, né, os adolescentes, vai trazer um retorno também até social, né, porque é um adolescente que não vai estar na rua, não vai estar envolvido com questões ilícitas, né, não vai estar à mercê da violência, né, que a substância muitas vezes traz, né, então quanto mais a gente conseguir acessar os adolescentes e buscar essa reabilitação deles, né, mais resultado social a gente vai ter, né, a gente vai conseguir trabalhar valores importantes, resgatar valores familiares, né, reaproximar ele de uma nova vida, né, as atividades que a gente busca desenvolver dentro da comunidade estão relacionadas justamente ao lazer e ao prazer, né, que é para resgatar um pouquinho, né, dessas sensações boas, né, desse bem-estar, porque muitas vezes são adolescentes que não vivenciam isso, né, antes Claro. quando a gente falava não da dá questão... tempo, né? Quando Exato. tu questionou da questão do próprio uso, né? Por que eu tenho que buscar o alívio numa substância, né? O que faltou de eu ter prazer em outras coisas ou eu me descobrir, né, em outras coisas? Então aí entra muito o papel assim da família de poder estar próximo, de poder estar desenvolvendo atividades legais, né? Atividades onde vão trazer valor e sentido para a vida, né, deles, da família, né? Então a gente busca também trazer um resultado social para eles, né, para as famílias, desse resgate deles, né, e de um sentido novo para a vida, né? Sem dúvidas. Meninas, meia hora passa muito Nossa, rápido. eu tô- A gente tem muito assunto, já convido vocês a voltarem em outra oportunidade. certeza. E para finalizar o nosso bate-papo de hoje, porque elas vão voltar, a gente tem muito mais do que conversar, eu quero que vocês falem um pouquinho da campanha de apadrinhamento e também como ser um voluntário e se tem como fazer algum tipo de doação para a Fazenda. Hoje nossos meninos, eles são bastante carentes, né? Então, assim, a gente vinha falando um pouco disso, assim, material de higiene, né? Material, chinelo de dedo, né? Muitas vezes, assim, agora está como... pessoais, né? Coisas pertences pessoais dos parecem meninos. básicas pra gente, né? Muito Exato, porque Mas é o básico do básico. A gente precisa muito. Isso. As questões de higiene, de pertences pessoais, obviamente, né, quem quiser fazer ajuda financeira também, a gente, né, tem a nossa conta na Caixa Econômica, né? Sim, Caixa Econômica Federal. E Hoje nós temos também nota fiscal gaúcha para fazer o seu cadastramento, nota fiscal importante.
gaúcha. Nós temos o próprio dedução de imposto de renda, já colocamos há pouco. Nós estamos hoje com a rifa do Rotary Club, que é da Polio Zero, né? Então, toda a venda da rifa do Rotary Club, ela é 50% dela é revertido para a ONG, né? Nós temos também até o final do mês alguns ingressos ainda do Floribal, que é o parque temático lá de Canela, né? Então, 2 quilos de alimentos dá direito a um ingresso e mais R$20 pagos na hora da bilheteria no parque, né? Então, temos todos esses projetos, assim, em andamento, né? Nós também fizemos... Que colaboram, né? Que vão aos poucos colaborando. Reciclagem do lixo, a gente faz também reciclagem do lixo, né? Então, papelão, latas, PET, né? Que a gente leva para uma reciclagem que faz a correta reciclagem, né? A coleta, né? Exato. Então, são às vezes 100, R$200 por semana que a gente consegue manter o abastecimento do GNV da Kombi, né? Então, que nem a Ângela disse, são coisas pequenas, simples, mas que muitas vezes, assim, no dia a dia nos ajudam muito. Bastante. Sem dúvida. Uma das coisas que eu acho que eu posso frisar, assim, bastante, assim, fazer uma propaganda boa é pedir, assim, encarecidamente quem tem algum talento, né, e que possa nos ajudar, assim, com alguma oficina, com alguma atividade extra, né? Então, seria muito legal, assim, a gente já teve em alguns momentos música, capoeira, jiu-jitsu, judô, slackline, que mais? Questões de artesanato, marcenaria, oficinas de padaria. Que desperta as habilidades, né? E anota aí que eu vou lá dar uma de teatro para vocês. Vai ser maravilhoso! Muito legal. Tem alguma rede social para o pessoal entrar em contato? Temos, no Facebook a gente tem a Fazenda do Senhor Jesus Novo Hamburgo. No Instagram também, a Fazenda do Senhor Jesus Novo Hamburgo. E lá a gente tem a divulgação de todas essas informações, formas de colaborar também, né? A gente pode, de repente, também... lá também tem os contatos, que aí podem fazer os contatos para saber como nos ajudar. Mas, assim, oficinas, atividades, isso já ajuda muito, porque pessoas diferentes para conversar, para trocar ideia, isso é um combustível muito importante para eles. Então, tá a gente sempre diz assim que nós temos uma frase, né? Pena que o tempo já acabou, né? Não, mas pode falar. Eduque os meninos de hoje para não castigar os homens da manhã. Era uma frase antiga de Pitágoras, né? E que nunca valeu tanto quanto nesse nosso momento tão crítico que a gente está vivendo na nossa sociedade, né? Então é fundamental. O pouco que nós fizemos pelos nossos jovens, com certeza vai tornar eles homens e mulheres adultos mais capacitados e mais enfrentadores das dificuldades da vida, com certeza. Sem dúvidas. Só para finalizar, hoje a maior ocupação da casa é de meninos ou meninas? Somente meninos. Somente meninos? Sim, não temos mista, só meninos, só adolescente, bem público masculino. Show! Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, convocadas para virem mais uma vez. Pode ser, podemos vir. E eu estamos tô... Por dependência, né? Uma boa pauta também. Isso, podemos vir, sim. E eu me convoco para ir lá dar uma oficina de teatro para vocês. Nossa, obrigada. Vai ser muito legal. Obrigada de coração. E a vocês, obrigada pelo carinho da audiência em mais uma quinta-feira, mais um Sociedade em Ação. Seja um padrinho do pessoal da Fazenda Senhor Jesus. Raios de Esperança, acompanhe também nas redes sociais. Te espero na próxima quinta, no mesmo horário e no mesmo local, aqui na Vale TV. Se cuidem e até lá!